Deus é um Deus que se comunica. Ele não guarda silêncio nem se esconde no mistério. A Bíblia afirma que Ele sempre se comunicou com o ser humano. Agora você aprenderá um pouco mais sobre uma das maneiras de Deus se comunicar, o dom de profecia. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Hebreus 1:1. Segundo esta declaração, os profetas foram um meio, através do qual Deus falou à humanidade. Mas, às vezes, a tendência humana é pensar que os únicos profetas da Bíblia foram aqueles que deixaram alguma coisa escrita, como é o caso de Daniel, Isaías ou Jeremias. No entanto, a história registra casos como os de Enoque e Elias, que não deixaram nada escrito e, apesar disso, foram profetas tanto quanto os primeiros. Referindo-se aos últimos dias, Deus anunciou pela boca do profeta Joel o seguinte: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Joel capítulo 2, verso 28. Quer dizer que hoje pode se levantar um profeta na Igreja de Deus? É isso que Joel está afirmando, e João confirma o dom de profecia como uma das características do povo de Deus dos últimos dias. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse 12:17 e 19:10. Como podemos hoje conhecer se um profeta é enviado por Deus? São João nos aconselha: Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. 1 João 4:1. Se existem falsos profetas, quer dizer que também podem existir profetas verdadeiros. Mas como saber quem é quem? A Bíblia registra pelo menos 4 características de um profeta verdadeiro. A primeira característica são os frutos. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Mateus capítulo 7, versos 15 e 16. Se você não tivesse nunca visto um pé de maçã e alguém lhe afirmasse que aquele é um, como você acha que pode conferir se lhe estão dizendo a verdade? Por seus frutos, é claro. Você aguarda os frutos aparecerem. Se são maçãs, então estavam lhe dizendo a verdade. Esta prova nunca falha. Portanto, quando alguém se levanta afirmando que é um profeta, é preciso aguardar os seus frutos. Se o ministério do pretenso profeta é discórdia, briga e desentendimento, não pode nunca ser um profeta de verdade. Se, pelo contrário, os seus frutos são para a edificação da igreja, então essa pessoa passou na primeira prova. A segunda característica do profeta verdadeiro é se ele confessa Jesus. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. 1 João, capítulo 4, verso 2. De acordo com este texto, a segunda evidência de que um profeta é verdadeiro tem que ver com o centro de sua mensagem. Declara que Deus é o Deus vindo em carne? Qualquer profeta que se levanta colocando Jesus num segundo plano é um profeta falso. São Paulo afirma que se alguém pretende tirar o Evangelho de Cristo da experiência do cristão, nem sequer deve ser ouvido. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema.
Gálatas 1:8. A terceira característica: se ele fala de acordo com a Bíblia. Em Isaías 8:20, lemos: à lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. O que Isaías está afirmando aqui é que se algum pretenso profeta acha que a Bíblia ou parte dela não é mais inspirada ou não vem de Deus, esse profeta é falso. Isaías menciona a lei. A lei não é formada apenas pelos 5 livros de Moisés. É também o Decálogo que contém os 10 princípios eternos do caráter de Deus. A quarta, o cumprimento de suas profecias. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta de fato, enviado do Senhor. Jeremias 28:9. Você acha que existem profetas hoje em dia? Sim. Não. O único profeta que houve foi os bíblicos, não existe mais. Eu acredito em Deus. Eu sirvo a Deus e não acredito acredito na palavra de Deus. Agora esses que aparecem falando que é Deus, que vai acontecer isso, aquilo outro, eu não acredito, é tudo mentira. Existem muitos falsos profetas hoje que pretendem defender sua autenticidade baseada unicamente nesta característica. Talvez Nostradamus, o famoso médico francês, seja o maior deles. Mas a Bíblia afirma que para ser um profeta verdadeiro, não basta ter apenas uma destas características. É preciso as 4. Quais os frutos? Sua mensagem enaltece a Jesus? Sua vida e seus ensinos estão de acordo com a Bíblia e com a lei de Deus? A Igreja Adventista acredita que o espírito de profecia se manifestou na vida e obra de Ellen White. Ela nasceu em 26 de novembro de 1827 nos Estados Unidos. Com a idade de 9 anos, foi ferida com uma pedra jogada por uma colega de escola. O acidente quase lhe custou a vida. Permaneceu inconsciente por 3 semanas e teve que abandonar a escola. Com a idade de 12 anos, entregou o coração a Deus e foi batizada por um ministro metodista. Com vários membros de sua família, Ellen assistiu a reuniões adventistas em Portland e em 1842 aceitou plenamente as doutrinas, sendo por isso desligada da igreja metodista. Em uma manhã de dezembro de 1844, estando reunida com outras pessoas para orar, teve sua primeira visão, na qual viu a jornada do povo adventista à cidade de Deus. Relatou a visão aos crentes de Portland, os quais aceitaram como luz de Deus. Nisso, abri meus olhos e vi uma senda reta e estreita, traçada sobre o mundo. Em breve, iniciou uma série de viagens para relatar estas e outras visões e, às vezes, lutar contra movimentos fanáticos que desejavam ingressar no grupo de crentes. Conheceu o jovem pregador Tiago White, com quem se casou. Tiveram 4 filhos. Tiago e Ellen estudaram cuidadosamente um folheto de Joseph Bates intitulado O Repouso do Sétimo Dia. Pai, oramos para que o Teu Espírito permaneça conosco no que estudamos a Tua Santa Palavra. Pedimos que nos aproxime mais à verdade e à sabedoria. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Aceitaram a verdade do sábado e em 7 de abril de 1847 foi-lhe mostrada uma visão na qual via a lei de Deus com uma luz que resplandecia sobre o 4º mandamento. Milhares de pessoas naquela época tiveram a oportunidade de ver a senhora Ellen White no momento da visão. Manifestaram-se nela os mesmos fenômenos descritos na Bíblia com respeito aos profetas da antiguidade. Um profeta, quando está em visão, ele vê, ele ouve, ele sente, ele fala e não respira.
Tudo isso que eu falei está baseado em Daniel 10, verso 15, 16 e 17. Olha, Ellen White, uma serva de Deus, uma mulher da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela foi usada por Deus por volta de 1844, quando Deus lhe deu visões. E ela, no momento da visão, estava exatamente de acordo com esse contexto bíblico. Ellen White, ela via, ela ouvia, sentia, falava e não respirava. Foi uma mulher usada poderosamente por Deus. Uma de suas visões mais importantes foi acerca do grande conflito entre o bem e o mal. Outra visão foi sobre a saúde. Devido a esta visão, a igreja começou a dar importância a um estilo de vida saudável. No total, teve cerca de 2.000 sonhos e visões com relação a todos os aspectos da verdade e organização da igreja. Quando Ellen White iniciou seu ministério profético, foi avaliada segundo a Bíblia e ainda hoje podemos ver como sua vida e sua obra se encaixam perfeitamente nas características bíblicas de um profeta verdadeiro. Ouça este conselho divino. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 20. Amigo, não quer você hoje confiar na palavra fiel dos profetas? Tu és